Bem-vindo ao estúdio Uniceub, produzido pelos alunos do Laboratório de Telejornalismo do Centro Universitário de Brasília. Este programa é transmitido pela TV Uniceub. Eu sou Henrique Moreira e você é o meu convidado especial. A história do jornalismo brasileiro registra um grande número de jornais e veículos de comunicação que tiveram um papel importante influenciando a opinião pública, acompanhando as mudanças sociais e econômicas, abrindo espaço para as novidades. Mas nenhum outro jornal brasileiro teve a importância e o prestígio do Jornal do Brasil. Fundado no final do século XIX para apoiar a monarquia, o JB acabou se transformando numa referência de bom jornalismo. O livro lançado pela jornalista Belisa Ribeiro, no último dia 16 de fevereiro, aliás, Dia do Repórter, recupera a trajetória do JB a partir de depoimentos de alguns de seus mais importantes colaboradores: Alberto Diniz, Chico Caruso, Hélio Gaspari, Jânio de Freitas, Ricardo Boechat, Wilson Figueiredo, entre tantos outros. Belisa começou como estagiária no Jornal do Brasil, onde mais tarde foi editora de cidade, chefe da sucursal de Brasília, editora da coluna Informe JB. Ela trabalhou como repórter no Globo, na Gazeta Mercantil, na revista Época e foi a primeira mulher comentarista de economia na TV Globo. Belisa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por que escrever a história do Jornal do Brasil? Olha, eu percebi durante o almoço que reúne anualmente os ex-integrantes dessa equipe maravilhosa, de que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, que ali eu estava na companhia de colegas, alguns deles de mais de 80 anos, que passaram décadas dentro do Jornal do Brasil. Eu estava na companhia de pessoas que não só testemunharam, como foram protagonistas de momentos marcantes dos últimos 50 anos do século XX. Eu falei, não posso perder esse registro, né? Contar as edições marcantes, contar as coberturas históricas e contar também as memórias dessas pessoas. E aí eu fui pegar esses relatos, principalmente desses jornalistas lendários, e vi que eu tinha razão. Infelizmente, 2 dos meus entrevistados faleceram no ano passado. Carlos Lemos, um chefe de reportagem de cinema, e o Zé Carlos Avelar, que foi diagramador e crítico de cinema, não puderam nem ver o livro nem o filme. Então, eu acho que esses registros foram uma coisa assim fundamental, sabe, para a história do jornalismo, para a história do Brasil. Belisa, o jornalismo, o impresso, está passando por uma crise que é global, né? Como é que você vê o futuro dos veículos impressos? Você que começou sua carreira como jornalista de veículo impresso. Olha, eu vejo assim uma demanda realmente decrescente, ninguém pode negar. Mas a gente também ouviu falar do fim do livro, né? A gente ouviu falar do fim do livro. Então acho que vai do fim do rádio, do fim do rádio, do fim do cinema. Então eu acho que vai demorar, porque o jornal tem muita credibilidade. Você vê que as pessoas, quando procuram notícia na internet, elas vão procurar no portal dos jornais. Então, os jornais têm muita credibilidade e acredito que eles ainda vão dar o pulo do gato, procurando seguir o caminho do nosso querido The New York Times e procurar uma notícia mais aprofundada, se diferenciar da internet. Acho que esse é o caminho. Continuar dando força aos seus colunistas, ter notícias diferentes do que a gente lê online. Não adianta o jornal impresso você chegar no dia seguinte e estar a repetição do que você já leu no celular. Vamos voltar para o livro um pouquinho. De todas as histórias que você recolheu no seu livro, qual foi a que mais te comoveu? Qual a que te trouxe mais lembranças emocionantes? Isso é muito difícil, porque é tudo tão diferente, né? Você mostrar os dribles na censura, como no caso do AI-5 e no caso do Salvador Allende, em que eles conseguiram dar essa rasteira nos censores, é muito bacana. Tem um capítulo sobre as grandes reportagens que é enorme, que mostra casos em que uma reportagem sobre uma reunião de neonazistas acabou influenciando a legislação lá na Alemanha. Tem casos que mostram repórteres vivendo em favelas durante meses
Tem casos de reportagens que duram semanas em presídios. Então é muito difícil escolher assim a mais marcante. Tem casos que me comoveram, como eu poder contar a matéria do Marcos Corrêa, um colega nosso que está, né, com dificuldade de comunicação depois de ter caído em casa. Eu consegui, fui na casa dele, conversei com ele, conversei através da permissão da mulher dele, mas é bastante difícil escolher uma só. Eu tenho um capítulo inteiro sobre o caso da cobertura da bomba no Rio Centro, eu tenho um capítulo inteiro sobre a Proconsult, em que o Jornal do Brasil conseguiu evitar uma fraude eleitoral contra o Brizola. Então, é muito difícil. Eu gosto muito do capítulo sobre o Caderno B, porque fala muito de mulheres, né? Então, me comove contar a história do Caderno B, em que chegaram a trabalhar ao mesmo tempo 30 mulheres, chamadas as Meninas do B. Tem um depoimento lá da Marina Colassante, de quem eu sou grande admiradora, e da minha amiga Norma Cury. Então, eu gosto muito desse capítulo. Tem também um outro sobre fotógrafos e cartunistas, também meus amigos estão lá, e chama-se Mais que Mil Palavras. Também é um capítulo que eu gosto bastante. Então é difícil selecionar. Foi 1 ano e meio de pesquisa, em que eu li mais de 1000 páginas do Jornal do Brasil. Foi um prazer, né? Foi um prazer. Alguns capítulos eu escrevi dando risada, e outros eu escrevi chorando de emoção. Bom, depois do intervalo, a Belisa vai comentar o envolvimento do jornalismo na nossa atual crise política. Vamos lá. Estúdio Uniceub volta já já. Um minutinho. Estamos de volta com o Estúdio Uniceub, hoje entrevistando a jornalista Belisa Ribeiro, autora do livro Jornal do Brasil, História e Memória. Belisa, as investigações da Operação Lava Jato até agora apuraram o envolvimento das operações de Caixa 2 para financiamento de campanha eleitoral. Você teve uma experiência no passado com campanha eleitoral. Como é que você vê essa questão, esse envolvimento, campanha eleitoral, os escândalos da Petrobras? Como é que você vê isso? Como todo cidadão está vendo, com vontade de que chegue até o fim a apuração. Mas você acha que essa questão da campanha eleitoral movimentar tantos recursos, como é que você vê a questão do financiamento de campanha no Brasil? Você é a favor do financiamento público ou esse modelo que nós temos hoje, como é que você vê isso? Sou a favor do financiamento público, acho que vai melhorar o financiamento público. Mas é uma questão que hoje está tão fora do meu foco, porque hoje estou pensando tanto na divulgação do meu livro, no lançamento. Hoje eu estou mais focada realmente no jornalismo investigativo, na questão do meu livro. Não faço campanha eleitoral desde a década de 80. Então é uma questão que eu realmente não tenho para te dizer, Henrique, acompanhado assim tão de perto, sabe? Porque eu já me dediquei a essa questão da campanha eleitoral, já tem bastante tempo que eu não me dedico. Então, eu não tenho acompanhado essa legislação, essa mudança de legislação, eu nem olhei, parece que esse ano é bem diferente, né? Tem bastante restrição esse ano na parte da que eu fazia de horário eleitoral gratuito, parece que a parte de vídeo, né? Que eu fazia. Você voltaria a parte de fazer vídeo. campanha eleitoral? Não sei, eu já estou dedicada a outra coisa, mas não tenho restrição a fazer campanha eleitoral, não. Acho que é um trabalho para o profissional como qualquer outro trabalho. Não acho que é um demérito a pessoa que faz os vídeos do horário eleitoral, não. Eu tenho vários colegas que trabalham e não acho que é um demérito. Acho que senão a gente nem votaria, né? Porque se todos os políticos forem ruins, então talvez seja o caso de voltar para uma ditadura. Não existe vida democrática sem a existência do político. Né? Sem debate, né? Sem o contraditório político. Sem a existência da figura do político. Não existe. Então, só enquanto não inventarem outro sistema, nós teremos que conviver com o político, com a figura do representante do cidadão. Né? Se não tiver esse representante, então vai fechar o Congresso, não haverá assembleias, não haverá Câmara, não haverá vereadores, não haverá deputados, não haverá senadores. Não inventaram outro ainda, né, de sistema representativo. Então, nós vamos ter que votar e ser representados por eles, pelos políticos. É assim que vai ter que funcionar a democracia. Se eles existirem,
eles farão alguma maneira de mostrar as suas propostas para a população. Por enquanto, essas propostas são mostradas na televisão, nos rádios, através, no Brasil, uma das formas é o horário eleitoral gratuito. Os profissionais vão lá e vão fazer os vídeos. Não vejo nisso um demérito dos profissionais que fazem isso. Nenhum. Não entendo isso como uma função pejorativa. Ótimo. Vamos voltar para o nosso campo profissional, vamos voltar para o jornalismo. Pois não. O que você diria para um jovem que te procurasse agora e disse assim, Belisa, eu quero muito ser jornalista? Vai em frente. A nossa profissão é uma profissão honrosa, honrada, que tem uma função maravilhosa e muito importante dentro da sociedade, uma função imprescindível na defesa da democracia no mundo. No próximo bloco, Belisa fala como é ser mãe de músicos famosos. Voltamos já. Estamos de volta com a jornalista Belisa Ribeiro, hoje no estúdio UniCeub. Belisa, hoje muita gente se refere a você como a mãe do Gabriel Pensador. Como é que você diferencia isso? Como é que você consegue lidar com essa coisa? Qual é a diferença entre ser a jornalista Belisa Ribeiro e a Belisa Ribeiro, mãe do Gabriel Pensador? É mais gostoso até ser a mãe do Gabriel Pensador, porque é tanto orgulho que a gente sente quando tem um filho que faz o sucesso que o Gabriel fez e fez durante todos esses anos e continua fazendo. É uma felicidade tão grande que eu acho que é mais gostoso ser a mãe do Gabriel Pensador do que a jornalista Belisa Ribeiro, viu? Você sabe, né? Esse orgulho de mãe é a coisa melhor que existe no mundo. Orgulho de pai também. Então, você tá vendo? Você não está aí falando toda hora que seu filho trabalha na CBN? Então. A gente precisa ter um babador quando fala do filho. É muito gostoso ser a mãe do Gabriel Pensador, porque a gente sabe a formação que a gente deu para o filho e vê que o sucesso do Gabriel é calcado na trajetória que ele tem, baseada em todas aquelas letras que falam o que falam. Então, é muita felicidade. E os netos, como é ser avó? Também é muito bom ser mãe do Thiago Mocotó. Ah, sim, do Thiago, claro. O Thiago Mocotó é um músico que que a carreira não teve tanta repercussão quanto o Gabriel, mas é um músico que faz músicas muito bonitas também. É um filho que trabalha ao meu lado com muita frequência, fazendo edição de vídeos, e um filho maravilhoso também. Me deu 2 netos, Maria Alice e Chico Francisco, e o Gabriel também me deu 2 netos, o Tom e o Davi. Então, já sou avó de 4 netinhos. E é bom ser avó? Nossa, maravilhoso, muito bom. Tá bom. Belisa, muito obrigado por sua participação aqui no estúdio UniCeub. Foi um prazer desfrutar desses minutinhos com você, falar do seu livro, do lançamento do seu livro, da importância que é para o jornalismo recuperar a própria história, né? O jornalismo também, ele não é feito só do factual, do dia a dia, aquela coisa de que o jornal velho só serve para embrulhar peixe na feira. Não é isso. O jornalismo também tem história e é a história do jornalismo que forma os novos jornalistas, as novas gerações de jornalistas. Muito obrigado por sua presença aqui. Henrique, muito obrigada pelo espaço que você me deu, a oportunidade de estar falando aqui no estúdio do UniCeub. Foi uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada. Lembramos que Estúdio UniCeub é uma produção dos alunos do Laboratório de Telejornalismo do Centro Universitário de Brasília e transmitindo pela TV UniCeub. Eu sou o Henrique Moreira, agradeço a sua companhia. Até o próximo Estúdio UniCeub. TV UniCeub feita por profissionais de verdade.